É uma proposta interdisciplinar que visa aprofundar as reflexões acerca da condição da mulher na sociedade, sobretudo ao considerar o número de registros de violência contra elas em nosso país, bem como o índice de abandono dos estudos entre estudantes adolescentes na educação pública, acarretado por questões vinculadas ao contexto social e econômico de jovens mulheres, que impedem a continuidade e a conclusão do ensino médio da formação profissional. O referido projeto foi premiado em segundo lugar na segunda Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, realizada pela Secretaria de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Ministério da Educação, CETEC-MEC, em Brasília no ano passado. Também integrou o capítulo de livro, entre diversas outras conquistas de espaço. O projeto Humano Mulher, ele nasceu em 2021, no meio da pandemia. Nasceu com uma proposta de fazer encontros abertos com estudantes, a partir do referencial teórico exclusivo de pensadoras, de mulheres filósofas. Então, nós fazíamos grandes encontros, e aí me surpreendeu a participação de estudantes. Em 2022, continuamos, fomos para os encontros presenciais, me surpreendeu mais ainda, né, a participação. Os debates, sempre pensamento de mulheres filósofas tratando da condição da mulher. E agora, em 2023, a gente está mudando um pouco o formato para grupos reduzidos desses encontros e com um objetivo. Agora nós temos um objetivo pontual, que é também conseguir fazer um mapeamento da condição das estudantes de primeiro ano dos cursos integrados no campus Ituiutaba. E vai ser um diálogo, claro que com a minha supervisão, com a minha orientação, entretanto, conduzido pelas estudantes. Elas estão construindo as perguntas, a dinâmica dos encontros, para poder compreender o que é ser uma estudante, uma jovem estudante, dentro de uma sala de aula de primeiro ano no IFM Campus Ituiutaba. No final de 2022, a Patrícia disse, nós conseguimos ser selecionados para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que agradecer a professora Gisele, que foi quem nos provocou à época, disse, Carol, por que você não se inscreve? Eu falei, não, Ciência e Tecnologia, pessoal das técnicas, e acabou que o projeto foi selecionado, nós fomos, apresentamos e conseguimos, concorrendo com níveis, inclusive de doutorado, foi todo mundo na mesma sessão de apresentação, ficamos em segundo lugar, né? E as meninas aqui apresentaram. Eu vou muito rapidamente fazer uma introdução teórica. Qual que é a linha que orienta o humano-mulher? É uma perspectiva filosófica de uma mulher pensadora, que escreveu o primeiro texto filosófico que pensa a condição da mulher no final dos anos 40, 1949, filósofa chamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela faz uma distinção de dois polos. Ela analisa a sociedade e diz, olha, a história, segundo o que eu estou vendo, sempre foi contada, a história sempre foi narrada por homens. Os homens é que estavam nos espaços de academia, os homens é que estavam nas sociedades científicas discutindo o que é a existência, né? Então ela diz, o modelo que a gente tem de referência do que é ser humano é baseado a partir da experiência de quem sempre narrou a história. Segundo ela, sempre foram os homens que narraram a história. Segundo ela, então, o homem se afirma como um polo positivo enquanto modelo de existência humana. Ao longo, então, da tradição da história da humanidade, segundo essa filósofa, o homem, a partir das suas experiências, por ser o centro de produção de explicação do que é a vida, do que é a existência, ele se coloca como a referência de ser humano. Né? E tudo o que difere, então eles colocam como um polo. Tudo o que difere dessa referência é considerado, então, não homem. A mulher, então, é um não homem. A pessoa negra, porque o homem, referência ao homem europeu, é o não ser, é o não homem. Os judeus, no momento em que ela está fazendo discussão, são o não homem europeu. Então, essas outras variações em relação ao ser que se coloca como referência, o homem, são consideradas o outro. São consideradas objeto, não ser. São consideradas o quê? Variação. São considerados acidentes em relação àquele modelo referencial, que foi quem sempre narrou a história. Essa é a perspectiva teórica do humano-mulher. É a partir daí que o projeto é escrito, submetido, e é a partir dessa filósofa que a gente vai dialogar com outras filósofas. E as estudantes vão apresentar, inclusive, filósofas brasileiras, a partir dessa linhagem filosófica da Simone de Beauvoir. Então, por que isso é importante? O projeto humano-mulher desmistifica a relação de igualdade de gênero. Parte de uma construção social em que a mulher ocupa o lugar numa relação de poder em que é considerada o outro. Por isso a condição da mulher enquanto outro. Por isso a mulher enquanto não ser. E por isso a mulher enquanto objeto. O que legitima, por exemplo, situações de violência. Não aceito o termo do relacionamento. Você é propriedade minha, você é objeto meu. Tá vendo a relação do não ser, do objeto? Então essa é a linhagem do humano-mulher. E que as estudantes exploram olhando para a nossa realidade enquanto Instituto Federal. E elas vão provocar vocês, tá? Elas construíram toda uma apresentação. Elas vão se apresentar e apresentar os conceitos. Estão nervosas, envergonhadas, mas são feras no que estão se propondo a fazer. É isso, gente. Muito obrigada.
Boa tarde, o meu nome é Ingrid Eloá, eu estudo no IFTM Campus Ituiutaba. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a pirâmide social do poder, com os fundamentos da Djamila Ribeiro, que a Djamila Ribeiro é uma filósofa, mulher, negra e brasileira. No topo da pirâmide, como vocês podem ver aqui atrás, tem o homem branco, sendo o modelo e o padrão, tipo assim, que que todo mundo segue, que ele é o ser humano que todo mundo segue, que ele é o centro das atenções. Então, ele que é o modelo, por isso que ele está no topo da pirâmide. Ele é o ser humano que é o modelo. E, em segundo lugar, a gente tem a mulher branca, que é o outro. Mas por que ela é o outro? Por ela ser mulher, e a interseccionalidade que ela faz com o homem branco é em questão a raça deles. Então, a diferença que ela é o outro é por ela ser mulher. E, em terceiro lugar, a gente tem o homem negro, que é o outro por ser negro. A interseccionalidade que ele tem com o homem branco é por ele ser homem e o outro por ele ser negro. E na base da pirâmide, a gente, infelizmente, tem a mulher negra, que é o outro do outro. Por que ela é o outro do outro? Por ela ser mulher e por ela ser negra. Ela não tem nenhuma interseccionalidade com o homem branco, que é o centro das atenções da sociedade. Agora, olha para o redor de vocês e pensa. Tenta se localizar ali na pirâmide. Pensa com vocês no dia a dia do trabalho de vocês, no ambiente escolar, até mesmo na casa de vocês. Onde vocês estão localizados nesse lugar? Na pirâmide social de poder. No trabalho, em casa, no dia a dia, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. Onde vocês estão localizados aqui? A gente tem que parar para pensar um pouco. Qual que é a minha interferência nessa pirâmide de poder? No que é que isso pode me ajudar? Igual. Qual que é a diferença de um homem hétero para uma mulher negra, lésbica, negra? Qual que é a diferença? Ela é o outro do outro do outro, por ela ser mulher, lésbica e negra. Agora vocês olham ao redor de vocês, analisam em qual lugar vocês estão na pirâmide de poder, pensa no que vocês podem interferir no dia a dia de vocês, o que vocês podem ajudar para fazer, para contribuir para a sociedade, tanto no ambiente escolar, principalmente no ambiente escolar, porque isso, talvez para vocês, no pensamento de vocês agora, tipo assim, vocês devem estar pensando, nossa, eu poderia ter feito isso pelo meu lugar de fala. Eu sou mulher branca, podia ter feito isso e eu não fiz, e agora? É agora que e depois da minha mini explicação, vocês podem começar a agir. E já, assim, para mim já está passando na hora de agir, por conta que, né? É isso. E outra coisa, para mim que está aqui em cima, pensa bem, eu posso estar aqui em cima, mas você que está aí no público pode estar acima de mim. É isso, agora eu vou passar a palavra para Nicole, que vai falar para vocês sobre o lugar de fala. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Nicole, faço o 2º ano de agroindústria no IFTM Campus Ituiutaba. E vou começar me descrevendo, né? Eu sou uma mulher negra, estou usando uma camisa de uniforme do campus e estou com uma calça-boca de sino. Um conceito de Djamila Ribeiro, que eu vou falar para vocês, é o lugar de fala. Nesse conceito, ela fala que todos nós temos lugar de fala. Independente da cor, independente da orientação sexual, todos nós temos lugar de fala. E ela fala que todo mundo tem o direito de debater tais assuntos. Como, por exemplo, um tema muito debatido, né, na atualidade, é se uma pessoa branca pode debater sobre racismo. E ela fala que, sim, pode, mas só que essa pessoa branca, ela tem que se localizar na pirâmide social. E ela acha muito importante que essa pessoa branca dê uma certa voz para essa pessoa que já sofreu racismo, né? Que é uma pessoa negra que já sofreu algum tipo de violência ou discriminação. Ao longo do meu trabalho, a gente fez 2 pesquisas. Uma foi na biblioteca, então eu fui em um determinado horário de almoço e percebi que o número de estudantes negros é muito baixo no IF Campus Ituiutaba. E é algo muito preocupante. E no outro dia, eu fui no mesmo horário, mas em dias diferentes, e fiz outra pesquisa, que era se tinha os alunos negros. E o número de alunos negros diminuiu horrivelmente, né? E isso só mostra que pessoas negras não têm a mesma oportunidade de educação como pessoas brancas. E que a quantidade de alunos no IFTM Campus de Ituiutaba, de estudantes negros, é muito baixa. Então, é algo que a gente precisa ser debatido e precisa dar voz a essas pessoas que não têm oportunidade de estudar numa escola boa, como o campus IFTM, e que é algo que a gente precisa refletir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se essas pessoas negras estão no nosso ambiente, como que elas estão?
e no trabalho, né, é muito mais debatido, e que a gente precisa pensar qual é a quantidade de profissionais negros que tem nesse ambiente. E, se tiver, o que eles exercem? Né? Qual é o grau de profissão deles? Então, é algo que a gente precisa debater e ainda falta muita discussão para chegar a uma conclusão certa de que o que essas pessoas negras precisam fazer para conseguir os mesmos direitos que as pessoas brancas. E é isso. Agora eu vou passar a bola para a Rafaela. Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Rafaela, sou estudante do IFTM Campus Itiutaba e vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou com uma blusa preta, calça preta e uso trança. Hoje eu vim falar um pouco de um conceito filosófico, que é a interseccionalidade. É um conceito muito atual e que é um pouco difícil de se entender, mas eu vou tentar exemplificar para que vocês possam entender melhor. Bom, esse conceito, basicamente, ele é sobre pessoas que se conectam e que se têm em comum entre grupos sociais e territórios comuns. Só que elas tendem a ser tratadas diferentemente a partir do seu, como que está ali, seu gênero, sexualidade, raça e classe social. Eu vou dar um exemplo para vocês num espaço escolar. Como que a interseccionalidade pode acontecer no espaço escolar? Eu vou usar eu como exemplo, porque além de ser pesquisadora, eu sou uma pesquisada também. Se tem duas alunas, eu, por exemplo, que sou uma mulher preta e com gadeira, e tenho uma menina branca no espaço escolar. Eu, por exemplo, vou ter ocasiões onde eu precisarei faltar pelo contrário, né? Que é uma tradição afro-brasileira, e eu preciso cultivar essa tradição minha, porque é da minha cultura, que é da cultura preta. E tem uma menina branca que vai ter ocasiões que ela vai ter a necessidade de faltar às aulas porque tem o período menstrual, por exemplo. Como que essas alunas vão conseguir ir para a escola, por exemplo, numa situação de cólica? Que muitas dessas meninas, não só meninas, mas mulheres no geral, vão ir à escola, elas não conseguem estar nesse ambiente. Muitas delas têm náuseas, vômitos e dores abdominais que não conseguem estar nesse ambiente. E como que essas mulheres vão estar nesse ambiente se elas estão nessas condições? O que vocês, como pessoas que estão nesse ambiente, vão fazer nessa situação? O que a gente pode fazer para poder suprir essas faltas dessas alunas que estão nessas condições? Então, a Djamila Ribeiro também faz outro questionamento dessa interseccionalidade, é a filósofa brasileira, como já dito pelas meninas, que é a questão das mulheres pretas no feminismo. O feminismo também, a gente tem que entender que não engloba totalmente a causa de todas as mulheres. Porque essa causa não engloba totalmente as mulheres. E as mulheres pretas? Como elas são vistas pelo feminismo? Elas causam as mulheres num geral. Mas e as mulheres pretas? Que não englobam totalmente nessa causa. Então eu queria deixar esse apelo para vocês pensarem e olharem ao redor. Como que essas mulheres no espaço escolar tão amplo vão estar nessa situação? Que é essa situação de, por exemplo, eu como menina preta e com cadeira que não vou conseguir estar presente em todas as situações de aula. E as mulheres, tanto professoras quanto auxiliares administrativos, quanto alunas, tanto brancas quanto negras, vão estar num espaço onde elas não consigam estar. O que a gente pode fazer para poder suprir essas faltas e o que não prejudique elas? É isso. Vou passar a fala para minha amiga Brenda. Olá, boa tarde. Meu nome é Brenda. Sou estudante do campus IFTM Ituiutaba. Eu vou me descrever. Estou com uma calça verde, boca de sino, uma blusa preta, estou com chalé e estou usando meu cabelo afro. Eu estarei passando uma cena de uma novela Amor de Mãe, que vai estar remetindo todas as falas que as meninas falaram, a professora. E essa cena é uma cena muito marcante, tanto para nós mulheres, tanto para nós mulheres pretas. E é isso. Oi, mãe. Que bom que a senhora voltou. Como é que tu tá? Que carne é essa? O médico falou que eu vou ter que ficar com isso aqui um tempão, que eu vou ter que fazer muita fisioterapia. Mas tem que fazer, bora fazer. Mãe, mas eu não quero parar de trabalhar. Eu não vou parar de dar aula, não. E agora, ainda por cima, com essa gravidez aqui, eu não sei como isso aconteceu. Não sei. Camila, tu vai aguentar. Tu é forte. Mãe. Mas o problema é esse. Eu sempre vou ter que ser forte. Sempre. Eu tenho que ser forte porque a gente é pobre e eu quero estudar. Aí eu tenho que passar de primeira porque eu não posso perder nenhuma chance. Nenhuma. Eu tenho que ser forte porque eu sou mulher. E pra mulher tudo é mais difícil. Tem que aguentar sempre um babaca olhando pro meu peito, ao invés de prestar atenção no que eu tenho a dizer.
Eu tenho que ser forte porque eu sou preta e a gente vive num país racista. Eu tenho que ser forte porque eu sou professora, porque eu tentei ajudar os meus alunos, eu tomei um tiro, eu tenho que ser forte. Eu tô cansada, mãe, eu tô cansada. Eu tô cansada de ser forte. Eu não vou poder ser fraca nenhum dia, nenhuma vez na minha vida, eu não vou poder. Eu tô cansada. Olha pra mim. Tu vai ter que ser forte. Tá ouvindo o que eu tô dizendo? Tu vai ter que ser forte. Tu não pode fraquejar. Meu amor, ainda não. Ainda não dá pra ser fraca. Nesse mundo que a gente vive não dá, filha. Eu não aguento isso, de ver que tudo, tu tem que ser a melhor, passar em primeiro lugar. Isso me dá raiva quando eu vejo isso. Por que tem que ser assim? Mas é assim. A gente tem que continuar assim, ó. Aproveitando cada chance da vida. Tem que estar assim o tempo todo assim. Sabe por que tem que estar o tempo todo assim? Porque a gente não é gente, não. A gente é sobrevivente. E ainda mais pra nós, filha. Pra mulher. Rapaz, pra mulher é muito mais difícil. Pra mulher é muito difícil. Ainda mais tu, da tua cor. Ô, meu amor. Como eu queria que ninguém te julgasse pela cor da tua pele. Ai, é a coisa que eu mais queria. Mas ainda não dá. A gente tem que continuar empurrando o mundo assim, ó. Empurrando o mundo, mesmo sendo muito pesado. A gente empurrando o mundo pra ele mudar. Oi, eu não acredito que eu te eduquei. Tu virou uma professora. Tu é professora. Tu tá educando um monte de menino pra mudar o mundo. Oi, se a gente for bem forte, se a gente for bem forte, a filha desse aqui que tá dentro da tua barriga vai poder fraquejar, vai poder ser frágil, vai poder ir pro colinho. Por enquanto não dá não, filha. Mas uma coisa eu posso te dar, com certeza. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar aqui, ó. Do teu lado, amor. Do teu lado. Fica assim não, tá com medo. Tá com muito medo. Vou te dizer uma coisa. Tu apareceu na minha vida no pior momento da minha vida, no momento mais difícil. Camila, eu tava desesperada. Tu apareceu. Olha a bênção que tu foi na minha vida, meu amor. Faz um favor pra tua mãe. Para com isso, começa logo a amar essa criança que tá aqui, tá bom? Acho que nessa cena, já deu muito pra gente poder refletir que, por ela ser mulher, ser preta, ela sempre tem que ser mais forte, ela tem que ser cada dia melhor que ela mesma. Ela... Como é que é? Ai. E também ela se encaixa muito na pirâmide social. A fala das meninas encaixou muito nessa cena. Por ela ser preta, por ela ser mulher. Nada para as mulheres são fáceis, tudo são mais difícil. Não é deixando as mulheres brancas do outro lado, mas tudo que é para mulher preta sempre é mais difícil. Sempre é olhada com outros olhares, com outras coisas, sempre acontece muitas coisas com as mulheres pretas. Para a gente finalizar, essa cena ela traz uma frase paradigmática, né, que vai ao encontro do que Simone de Beauvoir apresenta, né, da mulher como o não ser, quando a mãe, né, a personagem da Regina Casé diz: nós não somos gente, nós somos sobrevivente. Então é o lugar do não ser, né? E o que as estudantes, né, elas se organizaram, pensaram: o que nós vamos falar num evento para técnicos administrativos? Eu disse: os técnicos administrativos estão com vocês o tempo todo. Então, do mesmo modo que nós precisamos olhar para o nosso entorno em casa, os técnicos administrativos também vivenciam a instituição, também constroem. Então, é vocês provocarem elas e eles para olhar para o entorno. E foi o que a Ingrid disse. Quando for atender uma estudante, é uma relação de alteridade. O que é isso? Eu estou em qual lugar nessa pirâmide? A estudante ou o estudante está em qual pirâmide? Em qual lugar nessa pirâmide? Junto com o conceito que a Rafaela falou da interseccionalidade. Então ela é uma mulher branca e é uma mulher lésbica. Ok. E aí eu estou com um menino, que é um menino negro, pungadeiro, e que é baixa renda e que falta porque não tem o transporte para ir para a escola e usa o dinheiro para comprar alimentação. Não tem como a gente fugir disso. Qualquer servidor na área da educação. Então, por que é importante as meninas virem e elas falarem? Porque são as estudantes, essa é a grande sacada do Humano Mulher. Elas são as pesquisadoras e, simultaneamente, elas são as pesquisadas. Elas estão o tempo todo produzindo conhecimento a partir de filósofas, de teóricas e pensando elas mesmas. O texto das meninas, das estudantes, das pesquisadoras, eu sempre peço: comece falando de você. Porque você é quem é a autora desse texto e é a partir de você.
Por que isso é importante, gente? Não há processo de formação, não há instituição educacional e nós, o tempo todo, estamos na instituição também a partir de relações de poder, né? Hoje eu vi a discussão que estava sendo feita da carreira de técnicos e técnicas, e eu fui técnica, eu sei das dificuldades. Se a gente não trabalhar efetivamente com as diferenças sociais, elas existem. Nossos estudantes não são iguais. Nós, técnicas e técnicos, professores, equipe terceirizada, nós não temos o mesmo lugar. Por isso o conceito lugar de fala. Onde eu estou nessa pirâmide, como eu estou me relacionando no dia a dia, reconhecendo que em alguns momentos eu tenho privilégio como homem branco, outros momentos eu não tenho como homem negro, mas tenho em relação à mulher negra. Como que eu estou me relacionando no dia a dia? Quais escolhas eu tenho feito? Que foi a pergunta da Ingrid. O que você está fazendo nesse seu ambiente, né? Quem está perguntando para vocês são os jovens que vão passar pelo IFTM e vão atuar. Alguns voltam, né? Alguns voltam para a nossa instituição depois como profissionais. Eu espero que a gente tenha conseguido dar uma singela contribuição, né, com o Mano Mulher, parabenizar e agradecer pelo trabalho que as técnicas e os técnicos administrativos fazem cotidianamente pela instituição. Agradecer imensamente, professor, quer falar? Adoro. Quero agradecer a professora Débora por todo o empenho que tem feito nesses 4 anos. Não fosse a atuação da Débora com a equipe, com certeza muitos feitos e que tem acrescentado na nossa instituição e fortalecido, sobretudo, a sociedade a partir das nossas e dos nossos estudantes, o IFTM não teria um protagonismo que eu acho que tem hoje na região. Professora Débora, Ingrid quer falar. Só complementando a fala da Brenda, não é deixando a mulher branca de lado, mas talvez a gente nem percebe, mas a gente, mulher negra, a gente é muito mais sexualizada do que a mulher branca. 1000 vezes mais. A gente pode até pensar, nossa, mas elas estão se vitimizando, elas estão se fazendo de vítima, elas estão querendo chamar a atenção, mas não é. Realmente, pode colocar, assim, desculpa o jeito que eu vou falar agora, mas pode colocar uma mulher branca e uma mulher negra. Coloca um decote numa mulher branca e coloca um decote numa mulher negra. Pra quem que vocês acham que eles vão olhar? Pra mulher negra? Porque a gente sempre é mais sexualizada do que a mulher branca. A gente sempre é. Independente do lugar, até na escola, a gente pensa que não. Mas na escola é um dos lugares que a gente é mais sexualizada e ninguém percebe nada. Ninguém percebe nada. Aí agora eu vou fala pra minha amiga Rafaela, que ela quer falar mais um pouquinho também. Não, é só complementando mesmo o que a Ingrid está falando. E o que mostrou, né, no vídeo que a Brenda apresentou, é que as pessoas têm que parar de olhar para o nosso decote e prestar atenção no que a gente tem para falar. Porque a gente tem muito para apresentar. Bom, meninas, queria muito agradecer a participação de vocês. E eu queria até trazer um esclarecimento, porque por ser um evento de técnicos, às vezes para os técnicos e às vezes até para vocês pode causar um certo estranhamento, mas alunas falando para técnicos, e aí talvez os técnicos que trabalham nos campos têm mais contato com vocês, e na reitoria nós não temos alunos, então assim, a gente tem um distanciamento. E assim, eu acho que o seminário de integração, ele é importante para a gente fortalecer as relações, mas inclusive fortalecer as relações institucionais. Os professores e os técnicos estão aqui para viabilizar uma educação de qualidade para vocês. E às vezes nós, enquanto técnicos, aqueles que não estão atuam diretamente com alunos, às vezes, por exemplo, um assistente de alunos, um bibliotecário, um psicólogo, um técnico em assuntos educacionais, às vezes sente um certo distanciamento dos alunos. E aqui, através dessa atividade, eu acho que é possível a gente demonstrar que sim, todo mundo tem a aprender com todo mundo. Vocês foram convidadas para trazer, em especial, uma questão de gênero, mas também de raça, e para um contexto que nem sempre, apesar, e eu falo assim, a gente às vezes não percebe, mas a gente vive em bolhas. Por exemplo, eu por ser uma pessoa preta, às vezes eu tenho mais exposição a assuntos de reflexão sobre questões de raça do que um colega meu branco. E através de um seminário como esse, a gente viabiliza esse debate para todos os técnicos. E a intenção do Sintai é realmente, às vezes, trazer para debate, trazer para reflexão assuntos que são determinantes para a sua atuação enquanto servidor público, mas que nem sempre você é exposto. Então, assim, quando vocês falam, né, da questão do atendimento para uma aluna em determinadas condições, através de debates como esse, vocês conseguem, né, às vezes, se colocar no lugar, pensar aquela situação de uma maneira diferente. Então, assim, através dessa fala, eu queria enaltecer a importância do trabalho de vocês, né, da pesquisa de vocês, e para que vocês se sintam engrandecidas, porque vocês têm muito a ensinar. E foi um debate simples, foi uma exposição de contexto prático, de fácil assimilação, para pessoas que às vezes nunca tiveram exposição a esse tipo de reflexão filosófica, porque às vezes assim, a gente pensa filosofia de uma forma muito distante, né? E vocês, enquanto alunas, trouxeram informações que às vezes a gente não teve a oportunidade de estudar em um outro momento. Então, assim, queria agradecer muito a participação de vocês e falar que as meninas estão aqui, primeiro, né, porque elas estão desenvolvendo um excelente trabalho, mas que muitos técnicos estiveram envolvidos
na presença delas aqui, desde as pessoas assim, da assistência estudantil, da mobilização da Carol enquanto professora, do pessoal do financeiro, do pessoal da coordenação de administração do campus. Então, assim, vocês estando aqui hoje é fruto de um trabalho que às vezes as pessoas que até desenvolveram não têm a dimensão do quanto elas contribuem para o crescimento de vocês. Então, essa integração é muito importante, tá?